Olá, místicos e místicas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Dani Mística e hoje eu vou fazer uma análise aqui numerológica do pessoal que está no Big Brother Brasil 26, tá? Lembrando, né, que eu costumo fazer essas previsões de jogo, essa parte de numerologia no canal de Chico Barney, né, no CBU. Mas hoje eu tô aqui no meu canal aí para poder fazer. Então, curte, comente e compartilha, diz aí o que você acha aí da minha análise. Para quem sabe, eu geralmente não costumo acompanhar os realities com 24 horas, né? Eu vou pegando ganchos aí que tem para ter uma base do que eu tô vendo pela numerologia e pelas cartas se tá certo ou se tá errado. Então hoje eu vou começar a fazer o pessoal do camarote e os veteranos, tá? E vocês vão curtindo e comentando aí, vão falando o que vocês acham, tá? Então eu vou começar pela Aline Campos. Eu tô lendo aqui, tá, gente, a numerologia. Eu vou fazer dois tipos de numerologia, tá? Uma eu faço a numerologia pitagórica e a outra é a numerologia por Odu, né? Que é a cabala africana que a gente faz. Então, eu peguei o nome completo dos participantes e tô fazendo. Então, a Aline Campos, ela nasceu no dia 12/10/87, é uma libriana, que nem eu, né? Ela, no nome artístico dela, ela dá 11, né? Que é um número mestre, um número místico, tanto para a parte pitagórica, né? E um número muito forte aí na cabala também, tá? E o 11 também é o número de destino dela. Ela traz isso muito fortemente na vida dela, tá? Então, primeiro assim, que vamos falar que ela é uma pessoa à frente do tempo dela, né? Geralmente as pessoas que têm essa vibração do 11, ela começa tudo muito cedo, ela geralmente tem filho cedo, casa cedo, começa a trabalhar, ela é expansiva, ela tem uma ansiedade, né? Ela tem aquela coisa de ir pra frente. O 11 é aquela antena aí, né, de intuição que beira aí até às vezes ao caos, porque a pessoa precisa saber controlar isso, né? Então ela sente perigo, ela sente a falsidade, e isso traz sempre uma carga emocional muito forte para a pessoa que é regida aí por essa numerologia. Então ela entrou aí no BBB com os nervos à flor da pele, captando tudo que acontece ao redor. Pela expressão do nome dela, pela pitagórica, ela vai somando, ela vai dar um 9. Então ela é 5 na Aline, né? Que a gente somos os valores das letras, e no campus ela dá um 4. Então é aquela pessoa que pelo 9, ela quer ajudar todo mundo, ela é desapegada, é aquela pessoa muito ligada no sobrenatural, tem uma visão muito justa aí do que é o coletivo, é aquela energia de conselheira da casa, de mãezona. Mas o grande conflito que ela vai ter, e fica o jogo aí um pouco difícil para ela, é a energia do 11, porque o 11 é a energia de movimento, pelo do Warren, da impulsividade, daquilo que vai para frente, aquela pessoa que não consegue ficar parada, e o 9, ela tem que ser calma, se policiar, né? Tem tudo isso aí. Então, quando a pessoa ela começa a ajudar, ela se propõe aí a selar um pouco de paz ou usar a opinião dela, às vezes ela sente aí que as outras pessoas não são um pouco ingratos com ela, tá? Então ela vai ficar nesse conflito aí pela numerologia entre a razão e a explosão. Então ela tenta ser uma pessoa diplomática, mas quando o 11 domina ela vai falar que pensa sem filtro nenhum, tá? E aí os aliados dela podem virar inimigos, né? É, então, o maior desafio da Aline Campos é não se deixar queimar aí na própria voltagem, né, na própria energia dela, tá? Ela é uma jogadora aí de altos e baixos emocionais, pela numerologia que a gente fala, e se ela conseguir usar a diplomacia do 9 que ela carrega e controlar essa impulsividade do 11, ela vai longe, tá? Se o 11 dominar ela, ela vai ter muita reviravolta, que nem ela espera aí nesse caminho dela. E você acha que ela explode ou você acha que ela se segura? Depois você me comenta aí pra falar o que você acha. Mas vamos tirar as cartas aí pra ver o que sai aí pra Aline Campos aí com relação ao BBB, né? Como é que é o caminho dela dentro do BBB 26 aí? Vamos olhar. Lembramos que hoje é dia 15 de janeiro, eu tô tirando hoje, então deve estar sendo postado amanhã esse vídeo. E vamos ver aqui como que tá a energia das cartas pra Aline Campos do BBB 26, tá? Se ela tem aí uma possibilidade de ganhar esse jogo. Ela tem garra, viu? Tem garra. Ela tá com dificuldade aí muito grande de confiar, de fazer amizades. Ela tá se sentindo até um pouco que ela tá sendo meio que cortada. Ela tá com muita dúvida ainda de quem que ela deve confiar, somente uma mulher aí. Ela fica muito em dúvida na comunicação com essa mulher. Eu não sei quem é que é essa mulher que ela traz. Mas a Aline tem condições de ir pra final, baralho, de ganhar isso? Olha, ela tem grande possibilidade de ir pra final, viu? Muita possibilidade. A carta dela tá bem positiva. Mas ela tem que saber realmente dosar essa parte da impulsividade e a parte da sabedoria dela. Ela tem que aprender a se calar. Nem sempre falar, né? Dizer o que pensa, o que fala. Ela tem que dosar. E às vezes ela fica com muita ansiedade. O 11 tem isso, né? Da ansiedade, de estar sempre à frente do tempo. Ele sempre quer ir buscar as coisas antes. Ele tem que aprender a se controlar, né? Porque é pura energia o 11, tá? Então ela deve ter começado a vida dela muito cedo, provavelmente foi mãe um pouco cedo, e tudo, foi trabalhar cedo, saiu de casa cedo, o 11 fala muito disso, tá?
Mas e aí, o que você acha da Aline Campos? Diz pra mim aí, você acha que as cartas estão certas, que a numerologia pitagórica e a cabala africana falam? Você acha que tem aí ligação? Você que tá acompanhando aí o BBB 26, deixa aí pra mim a sua opinião. O que você acha da Aline Campos? Um beijo, curta, comente, compartilha. Do pessoal que tá no BBB. Vamos começar com ela, com a dona aí do jogo. Vamos ver se ela é dona do jogo mesmo, né? Essa veterana aí que muitos amam e outros odeiam. Por que tem sempre esse comentário com o nome dela, né? Quem será que é ela? Bom, é a Ana Paula Renault. Então eu tô aqui com o nome dela, eu vou fazer a numerologia pitagórica dela e a de Odu, que é a cabala africana, né? E depois eu vou jogar as cartas aqui pra ver como está favorável pra ela ou não, se ela veio dessa vez pra ganhar mesmo. Então a gente vai decifrar a energia da Ana e já aviso que o mapa dela mostra que é um verdadeiro embate aí de forças, né? De um lado ela tem o poder do nome e do outro o silêncio, né? Que é o cortante do destino dela. Então pega aí, já vai curtindo, comentando e me fala o que você acha da Ana Paula Renault. Então, pela numerologia pitagórica, o poder do nome dela, Ana Paula Renault, é o 8, né? Então, somando, a gente soma todas as letras, cada letra vale um valor, que vai dar o 8. E o que o 8 fala, gente? Místicos, fala pra mim. O 8 é o número do poder, é o número da autoridade, da liderança, da justiça. É aquela energia que não aceita bagunça, que não tolera erro, né? Que quer tudo muito bem organizado. Então, às vezes, ela acaba excedendo isso aí no caminho dela, né? E ela entrou aí no BBB com essa vibração aí. Ela não entra pra brincar. Pode ter certeza que ela veio pra realmente para querer ganhar. Ela entra pra assumir o controle dela, pra impor as regras e mostrar quem manda ela. Só que ela tem um grande conflito, que é o número de destino dela, que é o 7. E pela cabala africana, ela também é um 7 aí, né? Então é aí que o bicho pega, né? Porque o 7 geralmente nunca tá contente com nada. Ele ou tá muito, muito bom, ou tá muito, muito mal. Ele geralmente também se isola, por ser um número muito místico, ele acaba se isolando, ele quer ficar no canto dele, só observando, né? E isso pode aí trazer aí uma coisa negativa pra ela no jogo, né? Então falar que às vezes em vez de sabedoria, ela entra em isolamento, em frieza emocional, no silêncio, e às vezes pode até ser um pouco sarcástica, tá? E aí que acontece esse choque, né? Porque enquanto o 8 quer agir, quer comandar, quer fazer a justiça, o 7 manda ela se fechar, manda ela se calar, se afastar, cria aí uma muralha, um muro aí de gelo aí dela com as pessoas, né? E passa a observar os outros, mas sempre com um julgamento muito duro e implacável perante as pessoas. É aquela língua ferina, né? Ela não te dá uma chance. Então ela precisa controlar aí essa guerra que ela vai ter entre manda no jogo ou fica no isolada do mundo, né? Com relação aí, ela tem também o magnetismo do 15, né? Que é para deixar um pouco mais intensa, né? Então o 15 fala muito daquela energia que prende o olhar, que chama atenção sem esforço, mas que a câmera gosta, o público percebe, mas os adversários sentem aquele incômodo. Ela é aquela pessoa, ou você ama ou você odeia, tá? Isso é Ana Paula. E nesse magnetismo dela, né? Ela pode ter aliados, ela pode trazer destaques. A única coisa que prende ela é quando ela se realmente isola e essa frieza toma muito conta. Então as pessoas se afastam tão rápido quanto se aproximam dela, tá? E aí? E o que mais a gente vai ver aqui nas cartas agora, né? Além de, para completar isso, né? Então ela é uma potência pelo 8, mas ela corre o risco de se perder no silêncio importante, que é um 7, tá? E se ela conseguir usar do brilho, do magnetismo aí do 15 para quebrar esse gelo, ela vira uma forte candidata ao favoritismo. Só que ela não pode ter o isolamento, ela não pode ficar dentro daquela concha, ela também não pode reclamar de tudo, nunca tá contente com nada. Então ela precisa saber aí controlar, somente na vida dela, né? E agora, vamos ver aqui na baralho, o que o baralho fala sobre a Ana Paula Renault pro Big Brother Brasil 26. Ela tem chances de ganhar? Ela tem chances de levar isso pra frente? Vamos ver. Na vida pessoal da Ana, só para completar, tá, gente? Ela deve ter muitos amigos de infância ou de longa data, porque ela tem uma energia do 10 que também fala disso, tá? Daquela pessoa que tem amigos de infância, ou amigos de muitos anos, 30, 40 anos, ela fala muito disso, tá? Ela precisa tomar cuidado para também não ser ranzinza. Agora vamos ver nas cartas aí, qual que é a chance dela de ganhar esse Big Brother Brasil. Ana Paula Renault, nascida no dia 22/11/81, qual que é a chance dela de ganhar o Big Brother Brasil 26, baralho? Gente, lembra que eu sempre faço as previsões lá no Chico, né? Vamos ver se ele vai me chamar esse ano também. Se tiver outro que queira me chamar para fazer as previsões também, faço com o maior prazer, tá? Vamos ver. Olha, aqui fala aí que ela tá numa ansiedade louca, né? Eu não sei se ela deixou alguém do lado de fora e parece que ela tá meio que sofrendo por isso, né? Mas assim, ela veio para lutar, a carta não fala de entrega e propriamente de sair do caminho. Ela tenta aí ficar em um bom tempo, se transformar, tirar uma imagem aí que ela tenha negativa, tá? Com relação à vida dela, né?
a carreira dela, então fala muito isso, mas fala dela com muitos conflitos emocionais, aí sofrendo. Ou ela deixou um marido, um namorado, ou um filho, ou alguém numa situação aí que ela gostaria de estar cuidando, até um pai, alguma coisa assim. E ela traz aí isso daí. Tem hora que ela pensa em desistir, em sair e ir embora aí do Big Brother, tá? E eu não sei não. Ou ela vai conseguir nesse caminho se transformar aí, porque ela tá bem indecisa se ela continua ou não, ou ela vai acabar saindo, tá? E agora eu não consigo falar, não consigo ver nas cartas, gente, místicos e místicas, na verdade, né? Se é ou ela pedindo mesmo pra sair, ou se indicam ela e ela vai embora mesmo, tá? Ainda não tá muito fresco aqui, não. Ela pede pra sair, baralho. É mais ela pedindo pra sair, tá? Pode ser que ela tenha um sonho dentro da casa com alguém e ela se preocupa com essa pessoa aí. Acho que ela não consegue saber notícias, alguma coisa, talvez peça aí pra sair por conta disso, tá? Mas e aí? Curta, comente, compartilhe. Você acha aí que a Ana vai continuar? O que, que ela veio pra mostrar nesse Big Brother aí, né? Ela que foi tão polêmica no outro Big Brother que ela participou. E nesse, será que ela veio pra mudar a imagem dela, né? Tomara que ela mude aí um pouco a imagem dela e ela consiga resignificar. Um beijo, curta comigo, camarote e os veteranos, né? E agora eu vou pra um que é veterano, tem aí um coração enorme e é gigante, assim, tem uma energia bem gostosa. Vamos começar com ele. Às vezes muita gente não entende ele, mas vamos saber aí. E você curte, comente, compartilhe. Pede aí a previsão de quem você quer saber. Eu vou fazer a previsão da numerologia pitagórica, da cabala africana e do jogo de cartas, tá? Então vamos aí. A gente vai decifrar agora o Babu Santana, né? Então o mapa dele fala aí de uma pessoa com um coração gigante, de voz de ativa, com o destino marcado aí por muita luta, expressão, verdade, mas também ele precisa tomar cuidado, porque às vezes ele parece que é soberbo, autoritário. Então aí vamos ver o que você acha. Fala aí que ele tem aí uma grande carga energética, né? Positiva até, de emoção, da ancestralidade dele. Então vamos começar com o nome, né? Pela tabela pitagórica, né? Analisando o nome Babu Santana, né? Que é o nome que ele usa, ele dá uma soma total aí das letras do número 6. E o que o 6 revela? Fala, gente. O 6 é o número do amor, da proteção, da família, da responsabilidade emocional, né? Fala aí que ele carrega aquela energia de quem cuida, quem se preocupa aí com o coletivo, de que sente tudo muito profundamente, né? E que ele não consegue fingir essa frieza. Ele, quando vem justiça, ele fala, ele sente na pele. Se ele gosta, se ele não gosta, ele não gosta. Mas ele precisa tomar cuidado, às vezes, para não parecer soberbo, prepotente, né? Nem tudo aí que ele queira, ele deve falar aí, para não ver os planos dele não ser concretizados, né? E qual que é o conflito dele? Ele tem o número de destino 3, que é o Odu também 3, né? E somando aí esse Odu, que dá o 3, e repete aí que é a data de nascimento dele, que dá no destino. O 3 é o número da comunicação, né? É aquela pessoa que veio para falar, se expressar, fala da arte, fala da emoção exposta, do saber se comunicar, do saber falar, e ele precisa equilibrar isso, né? E fala que ele precisa aí, para ser ouvido pelos outros, ele precisa sempre colocar os sentimentos para fora, tá? O lado positivo aí, né, do 3, fala do carisma, da criatividade, da empatia, a conexão forte aí que ele tem com o público gosta, porque acha, ele parece meu vizinho, ele parece aquele cara que eu conheço do trabalho. Mas o negativo, né, fala muito da impulsividade, daquela explosão emocional, da dificuldade dele realmente filtrar o que ele sente e ele acaba explodindo, né? E aí que fala desse conflito aí que ele vai ter, né? Enquanto o 6 quer proteger, acolher, manter a harmonia, o 3 não se aceita calar. Ele fala, ele explode, ele chora, ele grita, ele se posiciona sempre, né? Ele se expressa, ele não guarda nada pra dentro, né? Que é a energia do 3. Até quando a gente tá no ano 3, a gente fala até com papagaio, é isso mesmo. E fala aí dessa parte dele. Então ele é uma pessoa extremamente verdadeira, ele é muito emocionalmente exposto, ele gosta também desse jogo, tá? Ele tem aí um magnetismo muito especial, ele gosta da parte da humanidade, as pessoas reconhecem ele na dor, na luta e na verdade dele, né? Lembrando que às vezes ele se perdeu, às vezes no jogo do passado aí, muito por se deixar influenciar por outras pessoas, tá? Então essa energia aí conecta ele fortemente com o público, ele traz aí uma empatia, aquela torcida, né? Mas dentro da casa pode ser que essa emoção vire um desgaste, até uma perseguição em cima dele, tá? Principalmente quando ele se torna a voz que fala. Aquilo que põe pra fora que incomoda, esse tá errado, esse tá certo, eu não acho isso, você falou isso. Ele aí vai ser meio que julgado, tá? Então, ele precisa saber equilibrar isso para ter um senso de justiça muito equilibrado, né? E carrega aí e saber aí se expressar, falar, sentir intensamente o que ele tem, mas saber pôr pra fora e de uma maneira com que não agrida o outro, né?
e transformar essa emoção em consciência, em uma fala com estratégia. Ele cresce muito no jogo se ele souber fazer isso, tá? Ele precisa ter cuidado para ele não se machucar emocionalmente, não se desgastar antes da hora. E vamos ver agora a parte do baralho, né? O que o baralho fala pro Babu Santana? Ele tem possibilidade de chegar até a final? Como que tá a energia? Precisa tomar cuidado também, tá? O Babu pra não ter problemas assim, tipo, depressão, ficar meio que. Não é nostálgico, melancólico, na verdade, é a palavra melhor aí pra se usar. Mas vamos ver, Baralho, qual que é a chance aí do Babu Santana ir pra final aí no Big Brother Brasil 26? Lembrando que o nome dele de batismo é Alexandre da Silva Santana, nascido em 10/12/1979. Vamos ver. Como que tá a energia do baralho aí pro Babu Santana, pro Big Brother Brasil 2026. Pô, ele tá precisando de dinheiro, hein? Precisa tomar cuidado, porque às vezes ele tá querendo fazer um jogo não muito positivo, né? Na verdade, sim. Precisa tomar cuidado que apesar da sinceridade dele, a carta dele, ele tá falando aqui, que ele pode se perder nisso, entendeu? Se deixar influenciar, que nem aconteceu no jogo passado. E fala que a principal meta dele é tirar uma mulher. É tirar uma mulher, é fazer ela sair do jogo a qualquer custo, né? Ele precisa tomar cuidado aí em quem ele bate, como ele bate, tá? E a carta fala daquele desejo aí que ele tem de arrumar o caminho dele, a garra que ele tem possibilidade de ficar, de ganhar o jogo? Até tem, viu? Até tem. Eu vejo que ele vai até longe aí no jogo, mas ele precisa tomar cuidado em quem ele bate, tá? Então, se você gosta do Babu, o que você achou aí da numerologia, do jogo? Você acha também que ele vai andar aí mais pra frente aí no jogo? Ele vai ficar, ele não pode deixar se influenciar pelos outros, isso daí pode derrubar ele. Mas curta aí, comente, compartilhe, deixe seu like e fala aí pra mim se você gostou da numerologia do Babu Santana. Um beijo. O último, do vilão da história, né? Será que é vilão mesmo ou não, né? Então vamos aí a numerologia e a cabala do cowboy, né? E eu vou tirar as cartas pra ver como é que tá a energia pra ele, né? Então, ele é um mapa que fala aí muito de confronto, da palavra fiada, nada pra ele é morno, nada pra ele é lento, neutro, aliás. E você vai entender porque ele provoca aquelas reações fortes, né? O povo acha que ele é um vilão, que ele é sacana, né? Então vamos lá, né? Ele tem tudo pra virar protagonista ou virar um alvo muito rápido, tá? Ele tem essa energia pros dois. Então fica aí comigo até o final, deixe seu like, curta, comente, compartilhe, diz aí se bate aí essa numerologia com o que você vê aí do cowboy, né? Então eu fiz a primeira numerologia pitagórica do nome civil dele, né? É Alberto Pimentel Baptista, né? Ele dá aí como destino uma energia 5, tá? Ele traz aí essa energia aí do nome completo dele, uma energia número 5. Então ele vem trazendo isso aí, tá? Então, o que o 5 fala? O 5 fala daquela liberdade, né? Aquela pessoa que sabe adaptável, sempre tá em constantes mudanças, mas fala um pouco da instabilidade aí, né? Precisa tomar cuidado com o que fala, como fala, da maneira de falar, que pode ser aí que seja muito mal interpretado, tá? Isso vem muito fácil para quem carrega a energia do número 5. Então, mesmo tempo que ele tem um magnetismo, né? De atrair seguidores, de atrair gente que gosta dele, ele tem para afastar. Então, precisa tomar muito cuidado com isso mesmo, tá? Isso aí pode trazer, tá? Então, o cowboy, ele vem aí no nome, né? Completo aí de civil, é uma energia do número 5, ele traz aí, então fala aí do 5, da pessoa que é versátil, adaptável, né? Tá aí sempre em novidade, ele vem trazendo muito isso, ele fala também daquela pessoa que às vezes pode se doar demais e se lascar em bom português, tá? Ele traz isso também, fala da impulsividade, da instabilidade no negativo, tem uma dificuldade de manter uma constância, reage às vezes sem pensar no negativo, tá? E no positivo, aquele que alguém inquieto, curioso, não suporta ficar preso a muitas normas rígidas, né? Tem facilidade de lidar com mudanças, tá? Isso o 5 sempre teve, gente. Sempre o 5 teve. É o número a gente fala que é o cigano, né? Dos números que tem, né? Tanto é que ele tá entre o 1 e o 9, né? O pessoal fala, o 7 é o número espiritual. Fala muito da espiritualidade, mas o 5 é o número do amadurecimento para a espiritualidade. Então ele tem que passar por aquelas mudanças para se espiritualizar, tá? Então vamos lá. Ele vibra aí o 5 aí no nome dele, né? E traz aí muita energia positiva para ele aí da liberdade, da adaptação e tal. E no nome artístico do cowboy, o que vem aí, né? Qual que é a energia que ele traz aí, né? Da numerologia pitagórica aí, né? Do nome. Bom, vamos lá. Ele fala aí dessa energia do 4. Desculpa, gente. Eu tô... É tanta gente que eu já tô até confusa, mas vamos lá.
Então, o que que traz aí a energia, né? Do nome cowboy, né? Que é o que mais ele usa aí, tá? Ele traz para ele a energia do número 3, que é o da comunicação, né? Então, fala aí daquela pessoa que se comunica, que sabe aí trazer aí uma certa segurança para o público, principalmente um público mais tradicional, tá? Ele fala isso. Ele não é tradicional, no fundo ele não é. Mas ele tende aí a chamar essas pessoas. Então o 3 fala da comunicação rápida, do carisma, da presença, do impacto, dele chama atenção, ele se impõe no ambiente, ele fala aí com uma facilidade, e no negativo, né, desse nome artístico. Fala da fala impulsiva, da exposição exagerada, dos conflitos aí que ele arruma desnecessário, né? A fala um pouco truculenta, de certa forma, né? E aqui dá o problema. Ele fala antes e pensa depois. Então aí que ele se embanana todo. Então, a numerologia pitagórica do destino dele também é uma energia 3. A data de nascimento dele é 12/4/1976, que resulta num número de destino 3. A pessoa que tem o destino 3, ela tem que se adaptar, tem que ter uma habilidade social, ela tem que estar em movimento, ela tem que saber lidar com os ambientes de pressão, ela tem que saber se expressar, falar, ela tem que falar, tá? E no negativo, fala da dispersão, da impulsividade, do desgaste emocional pela palavra, tá? Então ele precisa tomar aí muito cuidado com isso, tá? Ele vem trazendo isso, tá? Na numerologia dele. E o jogo dele sempre vai passar pela boca. É a boca que faz ele ganhar e a boca que faz ele perder do que ele fala, tá? E o Odu de destino dele também é o 3, né? E fala aí dessa parte impulsiva, precisa tomar cuidado para não ser precipitado, precisa tomar cuidado para não ser briguento, tá? Para ser truculento, igual eu falei, fala de ação e reação muito rápida, né? Ele precisa tomar muito cuidado. E no positivo do Odu fala da inteligência prática, de ter o jogo de cintura, da capacidade de convencer as pessoas, tá? E no negativo, o que o Odu fala, tá? Fala das discussões, dos conflitos, decisões tomadas no calor do momento. Precisa tomar cuidado aí com esse caminho dele, tá? Isso é muito característica aí dele. Então ele precisa ter nesse Big Brother que ele tá vindo, ele falou que foi fazer alguns cursos, né, isso eu ouvi falando, ele tem que ter um freio emocional, tá? E o Odu do nome dele dá um 13, que fala aí da transformação, né? É aquele que atua aí muito intensamente. Então no positivo fala da coragem de romper padrões, de transformar o ambiente, é o Odu de quem muda geralmente o rumo, né, do jogo, da situação. E no negativo, o que esse Odu fala, né? Fala dos rompimentos bruscos, das brigas, das atitudes radicais, muito olho por olho, dente por dente, 880, não tem muito papo na língua, deixa eu tomar cuidado. Então ele não sabe, não sei o que, sei pela lateral. Não, ele entra, fala tudo e sai falando tudo, tá? O Odu aí também, que é auxiliar dele, do nome, é o 5, né? Que fala da liberdade, da instabilidade, precisa tomar cuidado com isso também. Que é a boca que é a palavra que vai fazer ele ganhar ou fechar o jogo, ou sair do jogo, tá? Então, no positivo fala da versatilidade, do espírito livre. O 5 nunca quer ser preso, gente. Por mais que o 5 busque um amor, uma estratégia, também fala aí do 5 ser livre, tá? Então, no negativo fala da instabilidade, da dificuldade de manter alianças, da inquietação. Mas agora a gente vai ver na carta como que tá o caminho do Alberto Cowboy, nascido em 12/4/76, no Big Brother Brasil 26. Lembrando que ele é um veterano, ele já passou, teve aí uma vez que ele passou um caminho muito conturbado, né? Mas vamos ver aí como tá o caminho do Cowboy no Big Brother Brasil 26 aí. Ele tem aí chances de ganhar. É difícil pra ele, às vezes, se adaptar, viu? Olha, se eu falar que ele não tem chance de ganhar, eu vou estar mentindo, tá? Porque fala dele usando aí de muita estratégia, artimanha, manipulação. É como se ele tivesse feito realmente uma mudança muito grande aí, né? Mas ele tem uma essência, tá? E a essência dele, ele nunca jamais vai negar, tá? Mas ele tem grandes chances de se tornar aí um vencedor, tá? Isso aí com uma outra visão. Será, gente, que ele vai aí levar isso aí? Vamos ver, né? Bom, curta, comente, compartilhe, um beijo e deixa aqui sua opinião sobre o Cowboy, do que você tá vendo nesse Big Brother. Um beijo, até mais. Olá, místicos e místicas, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Dani Mística e hoje estou aqui pra falar de Big Brother Brasil, BBB 26. Tem algumas pessoas que me seguem aqui, me conhecem do programa do CBU do Chico Barney, né? Que eu já faço há alguns anos, principalmente a previsão do Big Brother, acertei do Arthur, da... Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Da Grafon, esqueci agora. Depois eu... E fiz algumas, mas vai lá no programa do Chico, lá nos vídeos dele, que você vai achar. E agora eu tô fazendo a numerologia aí
camarote dos veteranos Big Brother 26, né? Então eu faço a numerologia pitagórica, a cabala africana e depois eu ainda pego nas cartas aí pra ver se eu pesco aí alguém aí, né? Então agora vai ser o Edilson Capetinha, né? Ele é um virginiano, nascido no dia 17 de 9 de 1970. E vamos ver aí o que a numerologia fala do Edilson, né? A numerologia, para quem não conhece, ela é muito importante, porque ela já fala muita coisa que você veio passar, ou como as pessoas te veem, qual que é o seu destino, o que você precisa melhorar, né? Como você tem que fazer, teu negativo, teu positivo, vem trazendo várias coisas. Para quem quiser conhecer, é maravilhosa, procura, pode me chamar para procurar, eu faço aí a sua especial, eu mando em PDF, em áudio, explico. É bem legal, assim, tá? Então vamos lá, né? Então a gente vai decifrar aí agora, né, a energia do Edilson Capetinha. Só pelo nome, né? Será que é Capetinha mesmo assim? Vamos saber. Então falar aquela energia intensa, provocadora e explosiva dele, né? O mapa dele é de alguém que pode ser aí um estrategista brilhante. Ou ele pode ser o seu próprio sabotador. Tudo depende de como ele vibra, né? Aliás, ele precisa tomar muito cuidado com depressão. Tá? E principalmente em crise de dor de cabeça, de enxaqueca, também fala disso, aquela pessoa que não pode perder, porque perder pra ele, nossa, parece que acabou o mundo, tá? É bem assim pra ele. E vamos lá, numerologia primeiro pitagórica, né? O poder do nome. Eu fiz sobre o nome que ele usa, que é Edilson Capetinha. Não fiz sobre o nome dele de batismo, mas eu fiz pelo que ele usa, né? Então, analisando aí o Edilson Capetinha, né? Segundo a numerologia pitagórica, na soma total a gente chega a um número mestre, que é o 11, né? Então aí a gente pode fazer duas análises, tanto do 11 como do 2, né? Mas nunca perde a força do número mestre. O 11 sempre é muito dominante. Então o 11 aí, no positivo, ele fala daquela pessoa que tem visão, intuição, coragem, ousadia, ele tem aquela energia provocadora, inteligente, de quem enxerga o jogo sempre antes dos outros e sabe exatamente onde cutucar. E no BBB, nesse positivo, ele traz aí para ser criativo, imprevisível, extremamente marcante, tá? Isso se ele souber fazer, tá? No negativo, né, do 11, ele vira um excesso de ego, de rebeldia, de autossabotagem. As pessoas podem ver ele meio até como egocêntrico, arrogante, né? Fala que é aquela pessoa que provoca sem medir as consequências, que entra em muito conflito por orgulho, a minha palavra que vale, perde aí o controle emocional. Precisa tomar cuidado. O 2, né, no negativo, fala da dependência emocional, de se fazer de vítima, do jogo psicológico muito distorcido. Então a pessoa começa a se sentir perseguida, reage mal a críticas, se enrola com conflitos aí que só existe às vezes na cabeça dele, tá? Então aí já aparece o primeiro alerta dele. O brilho do 11 pode virar aí um grande problema se o emocional dele não estiver equilibrado do 2, né? Então a gente já fala aí. E no destino dele, que é a data de nascimento, ele dá um 7. Que é um número aí super espiritualizado aí, que é o mesmo número da Ana Paula. É a pessoa aí que às vezes não tá contente com nada, precisa tomar muito cuidado, ou tá muito feliz, ou tá muito triste, né? E ele precisa aí saber dosar isso, né? Então o 7 aí no positivo, tanto na numerologia pitagórica quanto na cabala, fala da sabedoria, da estratégia, da observação, daquela frieza inteligente, é o jogador aquele que analisa tudo, que fala pouco, age aí no momento certo. Quando bem usado, o 7 transforma o silêncio em poder. Lembra que eu falei lá na Ana Paula? Se ela se calar muito, ela perde. E no negativo aí do 7, né? Fala do isolamento, da arrogância, do desprezo aí pela opinião dos outros, do afastamento emocional com relação ao que os outros pensam, o que os outros agem. Fala que a pessoa se fecha tanto que parece que ela tá dentro de uma caixinha e começa a jogar o jogo sozinha, então ela começa a perder muito apoio, né? E a gente sabe que tá ali, você tem que ter alguns apoios para você conseguir pelo menos chegar na parte final, né? E aí, vamos ao conflito, né? Então, enquanto o 11 sabe provocar, aparecer, o 7 quer se afastar e observar. E se ele não saber equilibrar isso, fazer esse pêndulo, virar esse pêndulo entre a explosão e o isolamento, ele se perde, né? Lembrando que ele tem ele carrega uma energia do 16, né? Que a gente chama. Então, fala muito de orgulho, queda, renascimento. E entra aí, marcante aí, na vida dele, né? O 16, no positivo, ele fala daquele renascimento, da queda do ego, do renascimento consciente, daquela pessoa que, quando é bem vibrada, ela traz humildade, ele aprendeu através da dor, né? E fala daquela virada de chave muito poderosa na vida dele, né? Aquela energia de quem sempre cai, entende que errou e volta mais forte. É a própria Fênix, praticamente. Vai curtindo, deixa o seu like aí, curta, comente e compartilhe. E o 16 no negativo, é aí que mora o problema também, né? Ele traz 16, traz 7 também, né? Ele fala do orgulho excessivo, da impulsividade, precisa tomar muito cuidado com brigas, de rupturas abruptas, né? Quedas públicas, né? A famosa energia do ganhar tudo e perder por teimosia, tá? Então nesse nesse BBB, o Edilson Capetinha pode ser um protagonista absoluto? Pode. Mas ele também pode aí se auto-sabotar e ele próprio se derrubar, muito provavelmente, né? Se ele não souber agir. Então daí ele começa a agir por impulso e
acaba se prejudicando. Agora vamos ver o que as cartas falam aí do Edilson Capetinha. Qual que é a chance aí dele realmente chegar aí até a final, né? Como que tá aí os caminhos, baralho? Do Edilson Capetinha, lembrando que o nome dele é Edilson da Silva Ferreira, nascido no dia 17 de 9 de 1970, né? Ele é um virginiano, né? Será que ele é perfeccionista? Eu acho que sim, hein? Só para as outras energias dele, eu acho que sim. Dos números, tá? Então vamos lá, como que tá o caminho do Edilson Capetinha pro Big Brother Brasil 2026 aí? Quem mandou ele pro Big Brother foi a mulher dele, né? A mulher, namorada, mãe. Ó, vai lá e ganha, hein? Ele precisa tomar muito cuidado com quem que ele vai se aliar, fazer amizade, pra ele não ter problemas lá dentro, tá? E também com mulher. Ele vai querer se envolver lá dentro, dar uma paquerada, uma coisa assim, pode ser que não dê muito certo esse caminho não pra ele, tá? Ele vai até a final, baralho. Ele pode ganhar o Big Brother Brasil. Vamos ver. Olha, eu acho difícil ele chegar até a final. Ele vai se perder pela própria boca dele. Ele mais uma vez se auto-sabota. E ele precisa tomar cuidado com quem que ele vai se envolver. Eu não sei se ele é casado, se ele é noivo, se ele tem namorado, se ele não tem ninguém, mas ele tem um olhar assim. O 7 vibra muito isso na sexualidade também, né? Então ele precisa tomar muito cuidado aí de querer se envolver com alguém e acabar se queimando aí por alguma coisa aqui fora, tá? Eu não vejo ele indo até a final, não. Ele pode se perder também por amizades lá dentro, fazer alianças erradas, né? Só tomar cuidado mesmo pro caminho dele. Um beijo, curta, comente e compartilhe. Olá, místicos e místicas, tudo bem? Bom, continuando aí no BBB 26, vamos de camarote e veteranos, né? Então eu vou agora falar do Jonas, né? Esse sobrenome difícil aí, o que é esse rapaz aí, né? Qual que é a energia dele, né? Da numerologia pitagórica, da cabala africana, das cartas, vamos falar do Jonas, né? Então eu tô aqui analisando, ele nasceu no dia 7 de 2 de 1986, que vai dar um 6 aí no número do destino. Ele tem um 4, ele precisa tomar cuidado porque ele é um cara que não sabe perder, né? Um pouco parecido aí com o Capetinha, né? Ele carrega isso aí. Ele tem um aquariano, ele tem um modo de auxiliar que é o 13. Mas vamos lá fazer aí. Então fala aí que é um participante, né? Que ele carrega silêncio, sensibilidade, aí um forte senso emocional. Mas também ele pode ser às vezes meio metido, meio soberbo, tá? Ele precisa tomar cuidado com isso. Ele se achar demais, gostoso demais, lindo demais. Sabe, a última bala do Egito, né? Praga do Egito, desculpa, bala é fogo. A última bala que matou o Kennedy. Mas vamos lá. Então, o mapa do Jonas fala muito de afeto, de responsabilidade emocional, né? De saber ter aí um aprendizado sobre vínculos e desapegos. É onde ele se perde aí um pouco, né? E ele tem que saber dosar isso, tá? Então, o Jonas é aquele cara que veio aí na numerologia pitagórica, no nome que ele usa, abreviado, né? Ele traz a energia do número 7 de destino, que é um número aí espiritual, místico, bem ligado aí com a espiritualidade, né? Então o número 7 ele fala do mistério, da observação, daquela inteligência silenciosa, da espiritualidade, também fala aí daquela pessoa às vezes que não tá contente com nada, né? Que sempre falta alguma coisa pro 7, né? E o 7 no positivo fala daquela pessoa analítica, estratégica, discreta, às vezes muito observadora. Ele tende mais a ouvir do que falar, entender como funciona o jogo antes de se posicionar. Se bem que ele já tá bem, ele sabe como funciona, tá? E no negativo ele fala da frieza emocional, do isolamento, da dificuldade de se abrir, de falar. E aí ele pode parecer um pouco distante demais, não criar alianças aí que vão fazer ele ir pra frente, tá? No número do destino ele vai dar um 6, né? Que fala aí daquela pessoa pra tomar cuidado, para não ser soberbo, prepotente, ter um ar de arrogância, tá? Nos outros, no negativo. Precisa tomar muito cuidado com isso. Fala daquela pessoa que não pode contar muito a estratégia que ele vai fazer, porque senão pode dar para trás, né? Ele tem que fecha a boca, né? Mas no positivo é o número do amor, do cuidado, da família, da responsabilidade emocional. Geralmente as pessoas que têm o número 6 no destino, geralmente elas nunca ficam muito sem dinheiro, sabe? Elas sempre são socorridas em uma hora. Então ele fala aí da empatia, da proteção, do senso de justiça, né? Fala que ele entra aí querendo aparecer no jogo, pertencer, cuidar, criar laços verdadeiros. E a energia de quem vira um apoio emocional de todo mundo dentro da casa, entendeu? Isso o 6 fala muito. E no negativo, o que o 6 fala, né? Então no negativo fala do apego excessivo, daquela carência emocional, da dificuldade em lidar com a rejeição.
Fala aí também daquela pessoa que pode se tornar com ar de soberba, prepotente, né? Quando ele sente que não é correspondido, ele também pode sofrer mais que deveria, acaba perdendo foco no jogo, né? E fala disso. Então, o mapa dele fala do grande contraste entre o nome 7 e o destino 6, né? O 7 pede a distância, a observação, e o 3 pede a entrega emocional, o vínculo, né? E esse conflito aí pode tanto confundir ele como os outros dentro da casa, eu não vou entender muito ele. E ele traz aí aquele do auxiliar do 13, né? Que fala da transformação, do aprendizado, fala aí às vezes do corte, né? Fala aquela pessoa, tipo, parece Tramontina, né? Ele quando quer cortar alguém da vida dele, ele faz assim. Ele não manda, vou sair fora, vou me cortar, não. Ele faz de uma vez e não olha pra trás. Então ele encerra ciclos, assim, às vezes muito abruptamente. E ele, no positivo, ele precisa ter aquela transformação consciente, aquela maturidade emocional, até pra não magoar outra pessoa que ele às vezes vai se cortar, né? Ou aí ele fala aí da pessoa que se reinventa, ele muda a estratégia, ele tenta crescer aí no jogo, ele precisa saber fazer isso, né? E no negativo, né? Ele fala dos afastamentos repentinos, das decisões tomadas aí muito no impulso emocional. Então ele tende a romper alianças importantes por mágoa, por orgulho ferido, por não entender o outro lado aí, né? Da outra pessoa, né? Mas o que o baralho fala do Jonas, né? Sulzbach, né? Nascido no dia 7/2/1986. Vamos ver aí o que o baralho fala desse moço aí. O que o baralho fala do Jonas, nascendo no 7/2/86, dentro do Big Brother Brasil 26. Ele tem chance de ir até o final, baralho? O Jonas tem chance de chegar na final? Vamos ver aí se o Jonas tem chance de chegar na final do Big Brother Brasil 26. Jonas, nascido no 7/2/1986. Eu não sei como foi a saída dele aí do outro Big Brother, entendeu? Mas fala aí dele usando muita estratégia aí pra fazer amizades, pra fazer laços, tirar pessoas, cortar aí dificuldade de comunicação com algumas pessoas, tá? Ele vem pra vir, pra realmente ficar e ganhar. Ele tá com bastante garra nisso. Agora ele vai até o final, o Jonas. O Jonas vai até o final do Big Brother Brasil. O Jonas, ele tá paquerando alguma mulher lá dentro? Alguém sabe me falar? Fala aí pra mim. Porque a carta fala aqui pra ele tomar cuidado com alianças com mulher, porque ele pode se dar mal, perder, entendeu? A chance aí de continuar, mas eu tô falando de ter um relacionamento lá, ficar, beijar, namorar, o que ele tem que fazer, precisa tomar cuidado aí. Mas ele veio com uma garra muito grande, ele vai ter grandes dificuldades aí lá dentro, por conta, às vezes, como ele se expressa, mas também com aliança com mulher aí, né? Com alguém lá dentro. E eu acho que é aliança amorosa, tá? Não acho que é aliança de estratégia de jogo. É alguém que ele vai ficar aí que pode prejudicar aí a imagem dele aí, tá bom? Então, curta, comente, compartilha, diz pra mim. O que você achou sobre o Jonas? Você acha isso também que eu acho? Eu não vi ainda, né? Então, o Big Brother eu tô vendo de acordo com os números deles, nome, essa parte e a carta. Um beijo, curta, comente, compartilha. Olá, místicos e místicas, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Dani Mística e hoje estou aqui para fazer uma previsão aí, uma análise numerológica, melhor falando, do pessoal do Big Brother Brasil 26. Então, vou fazer uma análise de numerologia pitagórica, cabala africana e depois as cartas aí para arrematar. Então, eu vou fazer o pessoal do camarote e dos veteranos. E agora vem um rapaz aí do camarote, quem será que é, né? O nome dele é Juliano Floss, eu particularmente não conheço, né? Mas vamos lá, a energia do Juliano, né? Lembra que curte, comente, compartilhe. Eu fui ver gente da minha gata, tá? Curte, comente, compartilhe. Diz aí o que você acha do Juliano pra eu poder ter uma ideia. Lembrando que eu sempre fiz previsão do Big Brother no programa do Chico Barney, né? Então, quem quiser aí, tiver programa, também quiser me chamar, ou você mesmo, tá, Chico? Me chama aí que eu vou, de novo, fazer essas previsões aí com as cartas. Então, vamos lá na numerologia do Juliano Floss, nascido em 11/6/2004. Então, ele mostra aí um participante que pode ser o queridinho do público, ou ele pode se perder por excesso, impulsividade e as escolhas mal calculadas. Então vamos fazer aí a numerologia dele. Ele ele tem números aí que pode brilhar muito, ou ele pode mesmo se deixar se cair, né? E isso ele precisa saber equilibrar para poder aí dar certo no caminho dele. Mas ele tende muita tendência a ter o queridinho do pessoal. Então pela numerologia pitagórica do nome, ele dá um 9, né? Que é aquela pessoa que tem o carisma de atrair, aquela pessoa que gosta de ser generosa, né?
que gosta de ser humanitária, né? Ele traz essa energia aí de gostar de ajudar o outro, de ser parceiro, do carisma coletivo, da empatia, daquela conexão com o público, né? O público vai acabar se sentindo aí acolhido pelo Juliano, tá? Então, o 9 no positivo, ele fala aí da conquista fácil, da identificação, passa aquela imagem acessível, que ele pode ser seu amigo, seu companheiro, seu colega de trabalho, aquele participante que o público sente que conhece de verdade, tá? Sente que ele é muito da massa também, né? O Babu, ele é comunicativo, você parece que é o teu vizinho. Esse aqui mas é aquele vizinho que passa, sabe? E no negativo do 9, né? Fala do excesso de entrega, aquela pessoa que se entrega, que quer querer agradar todo mundo, ele acaba se envolvendo demais e perde o foco aí, estratégico total. Então fala aí que o carisma sem limite pode virar desgaste para ele, tá? E o número do destino? Ele traz a energia do número 5, né? Eu sou um 5 de destino, e ele fala aí do 5 da mudança, da transformação, é aquela pessoa que é livre, né? Ela tem movimento, ela vai em vários lugares, ela tem uma curiosidade muito grande, fala daquela pessoa que é adaptável, comunicativa, rápido, né? De entender o jogo, fala com um, fala com o outro, ele se move entre grupos muito facilmente, né? Ele sabe surfar nessas mudanças que o BBB vai ter no caminho. E no negativo, né? Fala do impulsivo, né? Do instável, o propenso a falar ou agir sem pensar. E até fala também da pessoa se doar demais e, no fundo, escutar. Mas eu não te pedi nada, né? E as pessoas serem ingratas com ele, né? Então, o 5, ele pede aí a liberdade sem... Fala da liberdade, na verdade, sem controle ela pode virar uma bagunça, então ele precisa saber dosar, né? E pelo Odu, né, também fala do tudo acontece no acelero. Ele reforça aí esse ritmo acelerado dele, né? Ele traz aí no positivo o aprendizado rápido, aquela energia do jogo social afiado, o crescimento através da experiência, né? Aquela pessoa que veio para brilhar, que tem um magnetismo, ele fala disso. E no negativo, fala do excesso, da imprudência, das escolhas mal calculadas, né? De se doar demais e acabar sendo traído, né? E fala aí que no BBB ele tem que ter uma consciência o tempo todo, isso precisa trazer. E o outro do que traz aí no nome é o 12, né? Que fala aí um pouco do sacrifício, né? Fala daquela pessoa, às vezes, que precisa se policiar, né? Ele precisa aí trazer um equilíbrio, um amadurecimento, aquela consciência emocional, aquele aprendizado profundo. Precisa tomar cuidado muito para não ser soberbo, prepotente, né? Precisa tomar também cuidado aí com o querer demais, né? A ganância, né? O vitimismo, né? Fala muito disso. Então fala aí que ele precisa aprender a não se anular para ser aceito, né? Ele precisa trazer isso aí. Outra coisa que ele traz também é o do 14, no destino, né? Então o do 14 é o do IK, fala da transformação, né? É um de muita transformação, daquela pessoa que também gera de se adaptar, de gostar das coisas boas da vida, do equilíbrio, da maturidade, de saber a hora que vai parar, né, de saber se doar ou não. Ele precisa saber aí dosar os excessos, né, controlar aí os impulsos e amadurecer realmente pro jogo, tá? O negativo, né, na parte desse Odu, que todo mundo tem, fala dos exageros, dos vícios emocionais, da falta do limite, tá? Então aí é aí que mora aí o perigo, ele pode se perder e perder o controle da própria imagem. Se bem que eu acho ele, pela energia geral aí dele, desculpa, pela energia aí geral dele, né, fala aí que a pessoa tem que aprender a medir, a se doar com cautela, aos poucos, saber esperar para poder dar o próximo passo, entendeu? Às vezes ele se atropela nisso, tá? Agora vamos ver o que o baralho fala do Juliano Floss Locatel, né, que é o sobrenome dele todo, nascido no dia 11/6/2004. Vamos ver o que o baralho fala dele, qual que é a energia dele pro Big Brother Brasil 26. Qual que é a energia do Juliano Floss para esse Big Brother Brasil 26? Qual que é a energia dele? Ele vai se transformar muito no meio do jogo, tá? Uma hora vocês vão achar que ele é um cara maravilhoso, outra hora vocês vão achar que ele não é um cara maravilhoso. E fala disso aí, tá? Ele tem aí, ele vai usar de muitos artifícios aí de manipulação, principalmente de alianças, pra continuar no jogo até o final, tá? Ele traz eu dou muita conversa, muito que fala, com quem fala. Ele é um menino aí, de certa forma, muito observador, muito cauteloso. Em algumas situações ele vai ficar bem, até às vezes meio perturbado, entendeu? Querendo saber o que o outro fala, tal. Ele vai ficar assim, tá? Ele precisa tomar cuidado com isso, pra não ficar muito pernóstico também. Precisa tomar. Ele vai até o final do jogo.
Olha, pela energia que tá aqui, ele tem muita chance de ganhar esse Big Brother. Deixa eu até ver aqui na calculadora a numerologia das cartas. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui a energia auxiliar aqui das cartas. Eu jogo o baralho, mas eu uso a numerologia junto. Ele tem grande chance, ele não pode deixar os outros meio que dominar, entendeu? Ele tem muita chance realmente de chegar até a final do Big Brother, quiçá ser um dos ganhadores. E você acha que o Juliano tem chance de vencer esse Big Brother Brasil 26? Fala pra mim, curta, comente, compartilhe, deixa aqui a sua opinião sobre o Juliano, o que você acha dele, tá bom? Um beijo. Olá, místicos e místicas, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Dani Mística e hoje estou aqui pra falar de Big Brother Brasil 26. E eu estou fazendo os camarotes e os veteranos. E agora lá vem ela, né? Uma jogadora aí que já passou por lá. E vamos ver o que ela tem aí na numerologia pitagórica, na cabala africana. E o que o baralho fala aí sobre essa moça, né? Que está no Big Brother. Então é a Sara. Sara Andrade, é uma canceriana aí que nasceu no dia 22/6 de 1991 e tá aí querendo abocanhar de novo aí o Big Brother, né? A Sara é uma jogadora que pode ser extremamente carismática, estratégica, mas também ela pode tropeçar na própria língua e nas próprias emoções. Então hoje a gente vai ver aí a numerologia dela, o que ela tem aí exatamente aí que ela brilha, né? E o que ela pode aí se enrolar. Vamos começar, mas enquanto isso, deixe seu like, curta, comente, compartilhe, agende a sua consulta. A primeira consulta que eu dou é sempre com numerologia, aí eu mando PDF, por áudio e o jogo completo, tá? Eu faço isso porque a numerologia ela já fala muito da pessoa, então eu deixo isso. Então a numerologia pitagórica aí do nome da Sara Andrade, né? Eu coloquei só Sara Andrade, o nome dela completo é maior, né? Sara Caroline Vieira de Andrade. E a soma do nome Sara Andrade dá uma soma do número 3. Então, no 3 fala da comunicação, da expressão, daquele carisma verbal, da sociabilidade com as pessoas, né? A Sara tem uma facilidade absurda de falar, de se expressar, das pessoas se envolverem com ela se comunica bem, se posiciona, sabe usar as palavras como ferramenta do jogo para ela, né? E isso gera destaque e protagonismo, tá? Então ela traz muito isso. E o que o 3 traz no negativo do nome, né? Fala demais, se expõe além da conta, pode criar uns conflitos aí totalmente desnecessários aí pro caminho dela, né? E aí ela pode correr risco de se comprometer por excesso de sinceridade ou até mesmo de ironia, tá? Porque o 3, ele tem muita maneira de ser irônico. Então isso já traz aí um ponto para ela, né? Então fala que a palavra é a força dela, mas também pode ser a armadilha dela. Ela precisa saber controlar isso para poder seguir aí no Big Brother. E a numerologia pitagórica do destino dela, que é a data de nascimento, ela também dá um 3, gente. Ela dá um 3 também, reforçando mais ainda a vibração do nome dela, tá? Então ela traz aí a energia do 3 aí, né? Então, o destino, quando a pessoa tem um destino 3, fala que ela é uma pessoa que precisa se expressar, ela precisa ser vista, ela precisa ser ouvida, né? Ela veio aí com esse destino da comunicação. E o 3 fala aí no positivo da alegria, da criatividade, do jogo social forte, da facilidade de se adaptar, sabe circular, se enturmar, ganha aí um espaço aí naturalmente aí no jogo, tá? E no negativo, o que o 3 fala? Fala da dispersão, da superficialidade, da dificuldade de sustentar alianças aí por muito tempo. Ela tem essa dificuldade. Então pede aí esse alerta aí no caminho. Quem fala demais precisa saber a hora de se calar. Isso é um dos fatores aí para quem tem o 3, tá? E o odor de destino dela também é o 3, que fala aí da força da palavra, do poder da comunicação. Precisa tomar. É aquela pessoa geralmente que ela vai buscar o que quer, ela vai atrás, entendeu? Se ela precisar ficar numa prova lá 8 horas, ela vai ficar. Ela, tá? Então, falar do carisma, da criatividade, da empatia, da capacidade aí de conquistar aliados na conversa. Tomar muito cuidado aí também, pra às vezes não ser muito briguenta, tá? Porque no negativo ele traz isso, né? Fala da impulsividade, da explosão, fala depois se arrepende, precisa tomar muito cuidado com isso, né? Do 3. E ela tem muita garra, mas ao mesmo tempo ela pode aí querer cortar os adversários aí, às vezes se dá mal, tá? E uma coisa que a gente fala, nem toda verdade precisa ser dita naquele momento. É um clássico pra ela, né? E o Odu que ela carrega no nome é o 12, né? Então fala aí agora que vem uma parte muito sensível do mapa dela, né? Que é essa energia do 12. Ela precisa tomar cuidado, que às vezes ela não pode parecer soberba, prepotente, né? Ter dificuldade de amadurecimento. Mas no positivo fala do aprendizado profundo. Ela cresce através das dificuldades dela, ela aprende com a dor, ela tende a evoluir emocionalmente quando ela sofre por alguma coisa, tá? E ela também precisa tomar muito cuidado para não ficar se vitimando, sendo injustiçada. Ela, às vezes, por se doar demais, ela pode se frustrar com as pessoas e depois reage emocionalmente, né? Esse Odu fala muito disso aqui, tá?
E isso, uma coisa que a gente fala é não se anule para agradar ninguém, ela precisa aprender isso na vida dela. E ela tem um 11 também aí, muito constante, no nome completo dela, nascimento, que fala da intuição, da verdade, é aquela pessoa aí que ela tem aquela intuição aguçada, aquela energia até canalizada, às vezes até parece que ela tem uma buchinha que fala assim no ouvido dela, né? Aquela visão clara, aquele senso de verdade, ela percebe rápido quando algo não tá muito bom, tá errado, enxerga muito além das aparências, tá? Ela te analisa, ela faz um filtro ali de você por conta desse 11. E o que ele fala no negativo? Fala do julgamento excessivo, da dificuldade de flexibilizar a opinião, né? De ser um pouco mais flexível, né? Ela pode trazer no negativo muita rigidez, né? E ela pode se fechar naquilo da própria verdade que ela carrega e bater de frente com o pessoal da casa, tá? Então pede aí muito equilíbrio, verdade. Agora a gente vai ver como que tá a carta aí pra Sara aí no Big Brother Brasil 26. E ela veio pra ganhar? Não veio pra ganhar. Comunicação ela tem. Língua aí, lábia, né, digamos assim, ela tem tudo pra ganhar, viu? Mas ela precisa saber controlar o negativo dela também. Como que tá a energia da Sara Andrade, nascida no dia 22/6/91, baralho no Big Brother Brasil 26. Como que tá a energia da Sara, né? No Big Brother Brasil 26. Eita! Gente, ela pediu tanto pra espiritualidade ganhar esse jogo, vocês não têm ideia. Ela pediu muito pra espiritualidade, mas muito, muito. E ela só veio porque ela precisa muito do dinheiro. Não sei por que ela precisa, tá? Mas ela precisa muito do dinheiro. Mas ela tem possibilidade de ir até a final nesse jogo. Ela tem alguma aliada lá, mulher, que ela se identificou, que elas estão amigas? Porque a carta fala que ela tem uma aliada mulher que ou vai se aliar a uma mulher. Gente, eu tô fazendo uma soma, tá no celular mesmo, porque minha calculadora quebrou. De se aliar a uma mulher que vai trazer muitas vantagens pra ela chegar até o final. Só que ela precisa tomar muito cuidado, porque lá na frente ela vai entrar em embate com essa mulher, capaz dela brigar, tá? Então ela precisa tomar essas cautelas. Mas ela pediu muito pra espiritualidade ganhar, vocês não têm noção. A carta fala, assim, dela pedindo muito, querendo esse apoio da espiritualidade. Ela é engraçado que ela pede até pela ancestralidade dela. Então, mãe, pai, avô, avó, vivos ou não vivos, ela pediu muito isso, tá? Pra ela estar nesse caminho aí. Deixa eu só fazer uma outra soma aqui, que é a soma da energia das cartas. Vamos ver porque ela tem chance, ela vai ter uma aliada aí que vai levar isso pra frente aí, vai carregar, mas ela precisa tomar muito cuidado pra não entrar em embate com ela depois. Brigar, entendeu? Ela precisa tomar cuidado com isso aí. Ou a pessoa tá se aproximando dela, ou ela se aproximando da pessoa aí e se sentindo, sabe quando, eu gostei mais dessa, me senti aí, me identifiquei com ela, o meu santo bateu, tá? Mas aí, o que você acha da Sara Andrade? Diz pra mim. Curta, comente, compartilhe, deixa seu like aqui, fala pra mim se você gosta dela aí no Big Brother Brasil 26. Um beijo! Olá, místicos e místicas, pra quem não me conhece, eu sou a Dani Mística e hoje eu tô aqui pra falar de Big Brother Brasil 26. Eu e a Gigi, né? Vamos falar de Big Brother Brasil 26? E você, né, Gigi? Chegou aqui na mesa bem na hora de eu falar de uma bruxinha do Big Brother. E quem será que é a bruxinha, né? Hoje a gente vai falar dela, que tem aí tudo de bom, alguém que parece muito firme, estruturada, mas carrega um mundo emocional, às vezes muito conturbado, silencioso por dentro, né, Gigi? Então vamos falar aí dela, da Sol Vega, né? Ela é uma geminiana, nascida no dia 18/6/1978. Ela já participou do Big Brother, eu lembro bem, foi um dos primeiros, né, que teve. Então, não, Gigi, não é pra você fazer isso, não. Não. Então, vamos lá. Então, a numerologia por nome, né? Então, pitagórica, ela no número do nome dá um número 9, né? E o que o 9 fala, né? Ela, com Sol Vega, fala da emoção, da sensibilidade, daquela empatia elevada, né, que ela traz, que ela trata positivamente. A Sol, ela sente o ambiente, ela percebe as dores, né? Ela tem um coração generoso, é aquela pessoa que acolhe, escuta, tende a virar um apoio emocional dentro da casa. Ela traz muito isso, né, filha? Não é? Fala lá, ó. Fala lá. Tende, ó, eu sei, meu bebê. Ela tende a trazer muito isso. Tá aí no negativo. Fala daquela pessoa que às vezes pode ser um pouco rancorosa, pegada ao passado, tem uma dificuldade de se desligar emocionalmente, muita mágoa. Então ela fala que ela guarda e a dor em silêncio. E às vezes sobrecarrega, né? E ela sente tudo, e às vezes, muitas vezes, ela sente sozinha. Então ela guarda aquilo pra ela. E o número de destino da Sol, né? É um 4. Falando nisso, ela precisa tomar muito cuidado com crise de enxaqueca, dor de cabeça. Ela precisa tomar cuidado que ela é uma pessoa que ela não pode perder. Isso é muito difícil dela se superar, né? Mas no positivo do 4 fala de estrutura, responsabilidade, resistência emocional. Mas, de certa forma, ela vive dentro da caixinha dela, entendeu? Ela
ela é muito responsável, ela não foge de compromissos, ela aguenta uma pressão, mas ela vive no mundo dela. E no negativo, fala da dificuldade de se flexibilizar, da teimosia, da rigidez, né? Então o destino pede que ela não endureça o coração, tá? E como o Odu de destino é o 4 também, reforça essa energia de sustentação, tá? Fala aí daquela pessoa aí que precisa e ser firme, ela é firme, leal, constante, é quem segura aí tudo quando começa a desandar, é aquela pessoa que mantém a rédea, né? Ela traz o problema pra ela, entendeu? E no negativo, né, do 4, fala do controle excessivo, da resistência à mudança. Geralmente a pessoa que tá no 4, ela tá acomodada, ela tá dentro da caixinha, ela tá introspectiva, analisando ela. E ela não cai fácil, mas pode se travar emocionalmente, tá? O Odu do 9 também, que é o 9, fala daquele emoção profunda, né? De estar sempre naquele turbilhão, né? Que é o Sá, né? E ele precisa tomar cuidado com a prepotência, com o autoritarismo. Ela pensa lá na frente ali, antes de todo mundo, né? Mas fala aí dessa energia, né? Ela precisa tomar cuidado para não ter conflitos lá dentro do jogo, né? Principalmente com as pessoas que ela se relacionar. E no negativo, ela precisa tomar cuidado com a dificuldade de virar a página, de apego emocional dos outros, né? Precisa tomar cuidado com o descontrole, tá? De não saber dosar essa impulsividade, esse descontrole dela. Então, fala que sentir para ela é uma virtude, né? E ela, se ela não sentir, mas sem se prender, aí sim, mas se ela se prender é um risco muito grande, tá? Ela traz também aí o Odu auxiliar no nome, que é o 7, né? Que fala aí também do isolamento, no negativo, da introspecção, de até ficar meio melancólica, né? E no positivo fala da observação estratégica, da sabedoria, né? De trazer isso pra ela, né? E você, curte, comente, compartilhe, diz pra mim o que você acha da Sol Vega. Você acha que ela tem chance? O que ela não tem? Ai, gente, preciso tirar o baralho, né? Esqueci. Ó, Gigi, você nem me lembra. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui o nome da Sol. Sol Vega, como tá o caminho dela no Big Brother Brasil 26. Hein, Gigi? Vamos ver no baralho? Como é que tá? Gente, eu adoro bicho, tá? Eu tenho uma gata e 2 cachorras. E a Gigi tá aqui. Como que tá os caminhos de Sol Vega, nascida no dia 18/6/78. Vocês veem que eu tô passando na época do pelo dela, né? Gato. Como que tá a energia de Sol Vega para o Big Brother Brasil 26. Ela tem problema com algum homem lá dentro? Alguém sabe aí se ela acha que vai trazer problema pra ela, ou já teve algum arranca-rabo, alguma coisa? Mas ela tem chance de ir pra final? Ela tem uma chance de ir pra final, viu? Tipo, é um grande período lá dentro do Big Brother aí, viu? Mas ela tem um problema, ela vai, se ela não tem esse problema, ela vai ter um problema com o homem lá dentro, que ela vai ficar assim. Mas tipo, achar que a pessoa tá passando a perna, ser cobra, mas tá mesmo, viu? Ela tá certa, ela não tá errada não. A pessoa tá sendo desonesta lá dentro, ela traz isso aqui, tá? Bom, curta, comente, compartilhe, diga aí o que você acha da Sol Vega. E eu venho logo mais com mais pessoas do Big Brothers, mais brothers. Um beijo! Olá, místicos e místicas, tudo bem? Eu sou a Dani Mystic e tô aqui para falar do Big Brother Brasil 26. Eu vou falar do camarote e dos veteranos, tá? Para quem já me conhece, eu faço algumas previsões do Big Brother, fiz no programa do Chico Barney, do CBU, já faz alguns anos que eu faço. Pretendo fazer esse ano também, tô esperando me chamar. E eu tô fazendo aí do pessoal aí do camarote e dos veteranos. E aí vamos falar dela, né? Aquela que não é uma pessoa realmente, ela não tem uma energia comum, né? Todo mundo sabe quem é ela. Quando ela chega, ela comunica isso pra todo mundo, né? E qual que é a energia dela, né? Mas lembra aí de curtir, comentar, compartilhar, deixa seu like aí. E se quiser também fazer algum jogo, alguma coisa, é só chamar. Então, místicos e místicas, eu vou falar da Solange Couto. Não é brinquedo, não, né? Ela é a prova viva aí que traz aí muito sacrifício, força espiritual, muita exposição pública. Ela aguenta o que muita gente não aguentaria, tá? Ela tem uma energia correta. Ela é correta, tá? Gente, minha gata tá fazendo uma loucura. Mas vamos lá. Então, a numerologia pitagórica aí da Solange Couto. Eu fiz do nome completo dela e também fiz do nome que ela usa, só Solange Couto. Vamos começar aí pelo do nome completo. Ela dá um 3 aí, né? Solange Couto dos Santos. Ela vai dar uma numerologia pitagórica do número 3, né? A soma de cada letra tem um valor numérico. E o dela dá 3 aí no nome. Então, o 3 fala de comunicação, carisma, expressão, aquele talento artístico, aquela pessoa que nasceu para ser vista, para ser reconhecida, ela se expressa com o corpo,
Ela foi muito tempo, né, mulata Sargentelli, né, dançarina. Se expressa aí com a fala, com a presença. E no negativo, o que o 3 fala? Fala da exposição excessiva, da impulsividade verbal, do desgaste emocional por falar demais, por se demonstrar demais. Às vezes a pessoa quer dar muitos exemplos e não é isso que os outros querem ouvir, né? Então fala muito disso aí, tá? No nome dela. Então, uma dica, né? A palavra e a imagem são força, mas elas também cobram um preço muito forte, tá? E isso traz dela. No número de destino dela, da numerologia pitagórica, ela dá o número 11, que é um mestre, né? É um número aí que a gente fala aí que são pessoas especiais. Ela traz isso aí no número de destino 11, né? Ela nasceu no dia 1º de julho de 1956, tá? Então, no positivo do 11 aí, fala da missão espiritual, da força interior, da capacidade de inspirar pessoas pelo caminho dela. É o número de quem veio para deixar um legado na Terra, né? Veio aí para trazer realmente um ensinamento e ser vista e reconhecida. No negativo, ele fala aí da pressão emocional, da ansiedade, da sensação de estar sempre com uma responsabilidade demais aí que ela pode ter, né? E essa numerologia aí já mostra que essa mulher precisa ser uma referência, mesmo quando isso dói, tá? E geralmente a vida cobra muito dela, tá? Por ela ser esse tipo de pessoa. Com o Odu no destino, fala também da superação, das provas, das quedas, aquela pessoa que não para quieta, que tá sempre em constante movimento. Provavelmente ela começou a trabalhar muito cedo, foi mãe cedo, aprendeu aí, se casou até cedo a primeira vez, provavelmente não deu certo, né? Ele fala muito disso, né? Aquela pessoa que se movimenta muito, nunca consegue ficar parada, né? E fala da fé, né? Fala principalmente que ela precisa ter muita fé para impulsionar a vida dela para frente, né? E ela precisa ter coragem diante das perdas, a capacidade de se reerguer aí depois aí de sofrer algumas quedas. E no negativo fala das rupturas, né? Das perdas afetivas, dos testes constantes que o destino aplica nela, né? E mostra aí que a vida dela nunca foi leve com ela, tá? Nunca foi, mas ela também nunca desistiu. Ela é aquela mulher que a gente fala que tem garra, tem fibra, né? O do nome dela é o 12, então fala da espera, né? Fala do sacrifício, de às vezes abrir mão de algo para conseguir outra coisa lá na frente melhor, mas saber aí ter amadurecimento, resistência, saber ser resiliente também, né? Aprender através da dor, né? Fala sempre que é uma pessoa que cresce depois sempre de um sacrifício, tá? E no negativo, o que fala disso, né? Fala da injustiça, da estagnação, dos períodos longos de espera. Às vezes ela fica esperando muito tempo por alguma coisa que vai acontecer. E ela tem a sensação de estar sempre presa em situações difíceis. E isso explica aí as fases que ela teve que sempre suportar em silêncio na vida dela. Só que agora ela tá ela precisa tomar cuidado em expressar essas perdas que ela teve, essas dores que ela carregou, que ela tá se expressando através da energia do número 3 também. E ela precisa saber o que falar, separar o joio do trigo. Porque não dá para ouvir também lição de moral toda hora, né? Que Sodu fala muito disso. Eu sei, eu faço, eu aconteço. Sempre sabe melhor, sempre sabe fazer, sempre já passou por isso. E às vezes a pessoa não quer isso, a pessoa quer falar simplesmente isso, ela quer ser ouvida, entendeu? E às vezes isso ela se perde, né? Então ela precisa tomar cuidado aí, né? Em dar opinião demais, a palavra demais, o desgaste emocional demais por essas falas impulsivas, essa coisa de querer falar. Mas vamos ver o que o baralho fala aí da Solange Couto no BBB 26. Dá seu like, curte, comente, compartilha aí. E vamos ver o que não é brinquedo, não. A dona Jura fala aí nesse Big Brother aí. O que ela veio, né, pra causar no Big Brother Brasil 26. Dona Solange Couto, nascida no dia 1/7/56. Como que tá a energia dela pro Big Brother Brasil 26, né? Vamos lá. Ela precisa tomar cuidado com a palavra, que ela vai se queimar. Principalmente com o homem, tá? Ela tem que tomar muito cuidado e principalmente o que ela fala, o que ela espera, e ela pode estar sendo enganada, mas ela precisa tomar muito cuidado. Olha, eu não vejo ela indo embora logo, mas se ela ficar nessa prepotência, ela vai embora. Eu não queria, não. Eu particularmente, tá, gente? Baralho que tá falando que se ela continuar nesse orgulho, ela vai. Vamos lá. Ela vai até o final, baralho. Só se ela usar de muita estratégia. Se ela falar tudo que ela pensa, ela não fica até o final, tá? Bom, curte, comente, compartilha. Diz aí o que você achou da numerologia e das cartas pra Solange Couto do BBB 26. Um beijo!